Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos chegando com o nosso dia a dia aqui na Rede Mundial de Computadores. Hoje, lembrando, dia 23 de maio, dia do jovem constitucionalista, quando aqueles 4 jovens, o Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, morreram numa emboscada em uma manifestação que acontecia na cidade de São Paulo. O Miragaia, da sigla MMDC, é aqui da região do Vale do Paraíba, o Euclides Miragaia, da cidade de São José dos Campos. Então, a partir de hoje, a gente entra na fase das lutas pela Revolução de 1932, que começaria oficialmente no dia 9 de julho. Duraria 87 dias, com mais de 900 mortos, números oficiais, extraoficiais dão conta de mais de 2.000 mortos, e uma batalha sangrenta que nós tivemos aqui no túnel da cidade de Cruzeiro, na região do Vale Histórico. Então hoje, um dia importante, dia do soldado constitucionalista, dia do jovem constitucionalista, lembrando o início dos trabalhos para a Revolução, onde São Paulo perdeu, é verdade, mas acabou ganhando com a Constituição de 1934, que durou só 3 anos, né? Já que depois Getúlio Vargas acabou fechando o Congresso Nacional. Bom, dos assuntos importantes de hoje, eu queria destacar aqui da cidade de Taubaté, onde a Câmara aprovou o texto que limita eventos na Avenida do Povo. Por 9 votos a 8, foi apertada a votação, agora apenas eventos oficiais estão autorizados na Avenida do Povo, isso se o projeto for aprovado em segunda votação na semana que vem. Ontem nós tivemos a ausência de um vereador na Câmara Municipal, o vereador Digão, por isso foi 9 a 8, poderia ser 9 a 9. E agora espera-se, claro, a decisão do presidente da Câmara para a próxima votação que vai acontecer, possivelmente já na próxima semana. Creio eu que o prefeito Ortiz Júnior vai vetar esse projeto que foi apresentado pelo vereador Gessé Silva na Câmara Municipal da cidade de Taubaté. Eu, aliás, que esperava que esse projeto, depois de ter sido apresentado, e dado aí uma polêmica impressionante, nem voltaria a ser discutido na Câmara Municipal da cidade de Taubaté. Veja aí a manchete do jornal Gazeta de Taubaté de hoje. Venda de aviões comerciais recua 80% em uma década. É a Embraer que precisa melhorar das pernas aí, porque a situação está complicada. Em 10 anos, a venda e a fabricação de aviões caiu 80%. E isso significa prejuízo para a empresa e preocupação também, principalmente no momento em que a Embraer está fechando aí o seu negócio com a Internacional Boeing. E outro destaque de hoje, do jornal Gazeta de Taubaté, que a capa, aliás, está parecendo o Jornal de São Paulo, né? Tem mais manchete de São Paulo que manchete nossa aqui. Câmara aprova MP da reforma administrativa. Bom, o Centrão resolveu destravar a pauta ontem na Câmara Federal e por isso só faltou um tantinho assim. O Rodrigo Maia resolveu fechar a sessão, mas faltou um tantinho assim para que houvesse a votação das MPs que estavam aí travando a pauta da Câmara Federal em Brasília. Agora espera-se a aprovação de 2 MPs aí, de 2 dispositivos importantes que falam sobre investimentos no país. O primeiro é a aprovação para empresas privadas investirem no saneamento básico aqui no Brasil. E a outra do combate a fraudes. Essa é importante, hein? Combate a fraudes no INSS. A gente sabe que o dinheiro do INSS, o dinheiro do aposentado, o dinheiro do pensionista está indo embora pelos ralos da corrupção. Precisa fechar esses ralos para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade com o dinheiro da nossa aposentadoria. Outros destaques, jornais de São Paulo. Anote aí, Folha de São Paulo, Centrão e Maia votam MP de Bolsonaro, Moro é derrotado. Aliás, o governo tem que definir um novo líder, né? Um deputado do PR contra um deputado do PSL que acabou sendo retirado porque não soube negociar. Esta é a realidade. O deputado do PSL, que era o líder do governo na Câmara, não soube negociar. E no Senado Federal fala-se do Major Olímpio. O Major Olímpio aí
que poderia ser um pouco mais articulador, está mais preocupado com as manifestações do final de semana do que ser articulador, o Major Olímpio, e mostra aí a sua irritação com as alianças que têm sido feitas pelo presidente Jair Bolsonaro com os chamados pseudo-apoiadores aí, como PR, PSD. Aliás, o PSD ontem que votou em bloco, né? O PSD do Kassab, que votou em bloco aí no caso do COAF. Aliás, o COAF também é destaque de hoje do jornal Estado de São Paulo. Câmara aprova a MP que reduz ministérios, mas Moro perde o COAF, que volta para o Ministério da Economia sob o comando do ministro Paulo Guedes. Na realidade, falta um pouco de articulação ao governo dentro do Congresso Nacional, nessa nova imagem que o governo tem no Congresso Nacional. O COAF pode ser do Ministério da Economia? Pode. Se tiver uma linha direta com o Ministério da Justiça. Esse é o esquema, essa é a diferença. Se o COAF tiver uma linha direta com o Ministério da Justiça, né, mesmo sendo da Economia, as coisas vão continuar como estão. O que não pode acontecer é a vaidade dos ministros acabar atrapalhando aí nessa questão. COAF, por exemplo, o Ministério da Economia do Paulo Guedes se reportar direto ao ministro Sérgio Moro da Justiça. O jornal O Globo do Rio de Janeiro, Câmara mantém Ministério de Bolsonaro, mas COAF é tirado de Moro, e o Sérgio Moro que disse aí, né? Lamento o ocorrido, faz parte do debate democrático. A declaração dele de ontem, depois da derrota, praticamente é a mesma que ele deu à Rádio Bandeirantes na manhã de ontem, que a gente comentou aqui no nosso Dia a Dia. E o Estado de Minas, Belo Horizonte, traz como destaque: Câmara tira COAF de Moro e esforço para aprovar a nova Previdência. Um abraço aí para os nossos queridos mineiros que fazem parte deste grande e mineiro Vale do Paraíba Paulista. Eu queria terminar aqui. Anote aí 3 boas notícias que a gente pode dar com relação à economia. Muita gente fala que se fala muito sobre notícias ruins, a economia não traz notícias boas. Traz sim. Veja aí, a Avon foi comprada pela Natura, que hoje já é a 4ª maior empresa de cosméticos do mundo. A Natura, que é uma empresa brasileira, de gente brasileira, hoje a 4ª maior cosmética do mundo, acaba de comprar a Avon. Uma outra notícia importante é a Vale, que fechou com uma empresa chinesa uma nova usina no Pará. Emprego e também investimento no país, um fato positivo. E o outro é a Fiat, que escolheu o Brasil para uma nova fábrica, não se sabe aonde ainda, mas a Fiat escolheu o Brasil para a instalação de uma nova fábrica. Grande abraço para você, obrigado pela sua audiência a esta audição do nosso Dia a Dia. Nós estaremos de volta amanhã. Um grande abraço para você, uma ótima quinta-feira.